Boa tarde. Estamos muito felizes em recepcionar a todos vocês, tendo, superado todos esses desafios que nós conseguimos graças a esses meninos que são fantásticos. E aqui estamos para abrir a mesa, onde o tema é extremamente interessante e pertinente. O que muito nos felicita é que este é o momento de renovação, de fortificação e de união, onde todos que participam da ANGAAD, todos nós que aqui estamos, desejamos o melhor para todas as crianças e adolescentes, sem contar que o nosso maior esforço é para garantir e viabilizar o direito de convivência familiar de todas elas. O tema de hoje, como já foi comentado pela Adriana, é família para todos, que é o nosso maior desejo, o nosso maior sonho, e por isso trabalhamos assiduamente com maior empenho. Mas nós sabemos que não basta sonhar, nós precisamos concretizar e encontrar caminhos que sejam viáveis para que as crianças e adolescentes possam viver em família. Então, nós temos alguns caminhos possíveis. E hoje nós estaremos aqui com a Natália Cambra Martins, com Carlos Berlini, que vão trazer para nós a visão da adoção internacional e da adoção nacional para facilitar o nosso entendimento, dirimir as nossas dúvidas e, assim, nós possamos, no final desta mesa, discutir algumas coisas. Nós daremos uns 10 minutos para as questões, 15 minutos para a Natália e 15 minutos para o Carlos. Então, assim, eu passo a palavra para a doutora Natália, ela é advogada da União, está na CAF, que é Autoridade Central Administrativa Federal, e presta cooperação internacional, que presta, a cooperação internacional de maneira célere para efetivamente todas as necessidades que vêm para nós como país, e eles trabalham no sentido de viabilizar da melhor forma possível. Por favor, doutora Natália, fique à vontade. E, por gentileza, se apresente. Obrigada. Obrigada a todos, espero que todos possam nos ouvir. O empenho tem sido enorme de toda a equipe da ANGAAD para trazer esse evento para o maior número de pessoas. A gente, enquanto Ministério da Justiça, está muito feliz em participar dessa iniciativa online. Era um desejo que a gente acalentava no nosso coração, enquanto Autoridade Central Administrativa Federal, participar do ENAPA. Então, eu agradeço a ANGAAD, na figura da presidência, pela oportunidade. Bom, eu sou a Natália, eu sou advogada da União há 15 anos, aqui em Brasília, e há 4 anos eu fui chamada para ajudar a adoção internacional na Coordenação Geral de Adoção e Subtração Internacional de Crianças do Ministério da Justiça. Então, a ideia é compartilhar um pouquinho com vocês como tem sido a nossa experiência da adoção internacional. A gente sabe que ainda existe muito desconhecimento sobre a adoção internacional, mas a gente é convicto, lá no nosso trabalho, de que a adoção internacional é uma alternativa viável, é uma alternativa interessante, desde que esgotadas todas as tentativas de colocação de crianças e adolescentes em família substituta, seja na família estendida, seja em adoções domésticas. A adoção internacional é uma alternativa que tem funcionado muitíssimo bem, com bastante sucesso, como a gente vai poder ver. Então, o que é a adoção internacional, né? A gente tem um conceito de adoção internacional que vem de uma convenção, um tratado, que é a Convenção da Haia, de 1993, sobre a adoção internacional. Christian, se você puder passar para o próximo slide, eu agradeço. Essa convenção é um tratado de direitos humanos, que está em vigor internacionalmente desde 1993,
e o Brasil passou a fazer parte desse tratado em 2001, 99, e entrou em vigor em 2001. A gente tem hoje um grande número de países que funcionam nesse tratado. Então, hoje a gente tem 101 países que se comprometem, enquanto Estados soberanos, a cooperar para fomentar a adoção internacional. O objetivo, então, dessa convenção, desse Tratado de Direitos Humanos, é o estabelecimento de garantias para que as adoções internacionais sejam feitas em absoluto respeito ao melhor interesse da criança envolvida, instaurar um sistema de cooperação estatal entre os estados, então não é uma cooperação privada, não é uma cooperação sem controle, muito pelo contrário, conforme a gente vai ver, a gente tem várias instâncias de supervisão, tanto dos organismos que atuam no Brasil, quanto das adoções em si, e assegurar o reconhecimento dos estados das adoções realizadas segundo essa convenção. A ideia é envolver autoridades estatais para melhor conhecer e melhor acompanhar a adoção internacional de crianças e adolescentes. O próximo slide, por favor. Bom, quando a gente fala de adoção internacional, do que a gente está falando? A gente está falando de uma criança ou adolescente com residência habitual no Brasil ou residência habitual num dos outros estados parte e pretendentes à adoção internacional que vivem em países diferentes. Então, a gente não está tratando, por exemplo, de viagens de férias em que pessoas, por exemplo, atores ou outras pessoas viajam de férias para fazer adoções domésticas em outros países. A gente está falando de uma tipologia bem específica, que é a adoção entre pretendentes e crianças ou adolescentes que têm residência habitual num país diferente. Nesse cenário, a gente está falando propriamente de adoção internacional. Ela deve seguir, não só segundo o ECA, também segundo o ECA, mas a própria convenção prevê o princípio da subsidiariedade. Então, apenas após o esgotamento de todas as tentativas de colocação da criança numa família brasileira, é que a gente pode partir para a adoção internacional, e tem que ser assim. A Autoridade Central Brasileira está convencida de que primariamente a melhor saída para a criança é a manutenção da criança em território nacional, mas a adoção internacional é uma saída muito interessante para os casos em que já se esgotaram as tentativas de colocação em família substituta brasileira ou em adoção, enfim, seja em adoção, seja na família estendida. O fato é que a gente tem encontrado famílias para essas crianças e não crianças para as famílias. A gente tem buscado famílias para essas crianças e famílias dispostas a adotar grupos de irmãos, dispostas a fazerem adoções tardias, dispostas a adotar crianças e adolescentes que, por vezes, não são adotados em território nacional, por exemplo, com doenças graves, doenças mentais ou doenças físicas. O que a gente tem de mais interessante na utilização dessa convenção são duas coisas. Uma é a garantia de regularidade migratória, então a gente afasta algumas ideias que algumas pessoas, infelizmente, ainda têm da adoção internacional, de que a gente está falando de tráfico de crianças, de tráfico de órgãos, de, enfim, turismo exótico. O fato é, a gente, uma vez engajados os dois estados, os dois países numa adoção internacional, essa adoção internacional vai ter reconhecimento automático nos dois países, então dispensa-se, por exemplo, a homologação de sentença estrangeira, e a criança vai receber a nacionalidade do outro país também, além de não perder a nacionalidade brasileira, que é o que acontecia, por exemplo, ou aconteceu, infelizmente, antes da entrada em vigor da convenção no Brasil. A gente teve um caso recente do rapaz norte-americano, que a adoção dele nunca foi reconhecida nos Estados Unidos, e ele seria deportado para o Brasil, porque ele ainda mantinha a nacionalidade brasileira. Isso não acontece mais, pelo menos desde 2001, no Brasil, por força dessa convenção. E uma coisa que é muito bacana nessa convenção também, que eu queria compartilhar com vocês, é o acompanhamento pós-adotivo. Então, a gente tem um acompanhamento pós-adotivo obrigatório pelo período mínimo de 2 anos, pelo envio de relatórios semestrais. Então, depois que a criança ou adolescente deixa o Estado brasileiro e vai para o outro país,
o juiz brasileiro, a vara da infância, a comissão estadual de adoção, que normalmente fica na presidência ou nas corregedorias dos 27 tribunais de justiça, recebe junto com a autoridade federal, que fica em Brasília, cópia de relatórios pós-adotivos, relatórios de acompanhamento. A gente tem um padrão disso, então todos os países mais ou menos preparam as mesmas informações e a gente tem conseguido acompanhar com muito cuidado as adoções que têm acontecido. Christian, por favor. Bom, como eu disse, eu trabalho na Brasília, na Central Administrativa Federal para Adoção Internacional. A previsão de existência desse órgão está no artigo 51 e seguintes do ECA. E o que a gente faz? Exatamente, nossos papéis são acompanhar as adoções internacionais que acontecem no Estado brasileiro. Bom, a gente coopera com os outros países, a gente supervisiona o trabalho dos organismos de adoção. Então, países podem autorizar organismos a trabalharem em outros países. Então, por exemplo, a Itália autorizou alguns organismos, algumas associações sem fins lucrativos a trabalharem no Brasil. Chegando no Brasil, essas associações não atuam diretamente nas varas. Elas passam por 3 processos de autorização e supervisão, por 3 instâncias. Elas passam pela Polícia Federal, pelo Departamento de Autorização de Funcionamento do Ministério da Justiça também de organismos estrangeiros e, por fim, pela Autoridade Central, que é onde nós trabalhamos. A Autoridade Central faz o quê? Faz a supervisão de todo o trabalho desse organismo no Brasil. A gente recebe relatórios anuais, a gente recebe os relatórios semestrais do acompanhamento das crianças e a gente, a cada 2 anos, trabalha junto com esses organismos para ter, a partir de todos os documentos, a partir da expertise das pessoas que trabalham nesses organismos, decidir sobre a renovação ou não dessas adoções. A gente também recebeu recentemente a incumbência do Conselho Nacional de Justiça de fazer a alimentação do Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção, SNA, para colocar as informações desses organismos, ou seja, fomos considerados um órgão que trabalha bem, ou legitimado e organizado para conseguir informar a todos os operadores desse sistema de acolhimento quais são os organismos que estão em condições de atuar com lisura, com cuidado, com respeito às crianças e adolescentes que participam de adoções internacionais. Próximo, por favor. Bom, então, como eu disse, a gente tem o papel primordial de supervisão e coordenação, fiscalização dos 17 organismos que trabalham no Brasil hoje, organismos estrangeiros, que são da Itália, da França e da Espanha. Essas são todas as obrigações que o organismo tem a prestar. Eu vou passar para o próximo slide, mas fiquem tranquilos, a gente vai disponibilizar esse material para vocês fazerem a consulta. Então, só para deixar claro que o sistema de adoção internacional hoje, ou desde a Convenção da Haia, é absolutamente diferente da ideia que se tinha de adoção internacional na década de 70 e na década de 80. O próximo, por favor. Bom, como eu disse, a gente tem 17 organismos credenciados. Tradicionalmente, são os países que a gente já tinha, que o Brasil já tinha relação de adoção internacional. Antigamente, como eu disse, na década de 70 e na década de 80, pessoas e organismos iam diretamente à vara, sem passar por nenhum mecanismo de supervisão do governo federal, do Estado brasileiro como um todo. O próximo, por favor. Hoje a gente tem esses 17 organismos credenciados, eles são acompanhados, então, diretamente pela autoridade central. O que a gente tem visto é um movimento de decréscimo das adoções internacionais. A gente teve picos de adoção internacional de mais de 400 adoções internacionais por ano e, pelo menos a partir ali de 2013 em diante, essas adoções internacionais reduziram vertiginosamente. Isso não é necessariamente um problema, desde que isso signifique que mais crianças e adolescentes estão sendo inseridos em famílias brasileiras. Então, se eu tenho mais crianças, mais adolescentes com residência habitual no Brasil sendo adotados por pretendentes brasileiros, estamos num cenário ideal, estamos num cenário ótimo.
A questão é que a gente ainda tem um número elevado de crianças e adolescentes em condições de adotabilidade. A adoção internacional só pode acontecer depois do trânsito em julgado, não pode ser deferida a guarda provisória ou a retirada da criança do Brasil enquanto a destituição do poder familiar não transitar em julgado. É mais uma garantia de que a gente só terá uma adoção internacional depois que a gente tenha finalizado a destituição do poder familiar, depois dos pretendentes terem sido habilitados no país de origem deles, passado por cursos de formação no país deles, esse pedido ter se tramitado para uma comissão estadual, então para um órgão da Corregedoria dos Tribunais de Justiça, que replica essa habilitação, defere ou não essa habilitação. Então é um casal que passa por duas preparações, é um casal que passa por duas habilitações antes de poder ingressar no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Pode passar para os próximos, por favor? Eu queria, já alcançar o meu final, contar para vocês, pode passar, Christian, até o mito, até o slide de mito, por gentileza. Bom, a gente tem o Conselho das Autoridades Centrais, que é uma reunião semestral dessas 27 comissões estaduais e a Autoridade Central Brasileira, o Ministério das Relações Exteriores e a Polícia Federal. É um conselho de autoridades centrais instituído por decreto, que tem por mandato entender o que aconteceu com a adoção internacional no semestre anterior e desenhar a política, o procedimento, enfim, como melhorar a adoção internacional. Mas a gente sabe, e aí já estou alcançando o meu final, a gente sabe que ainda existe, infelizmente, bastante preconceito em relação à adoção internacional. Claro que a gente teve problemas, não só o Brasil, outros países em desenvolvimento tiveram problemas com a adoção internacional no final da década de 70 até a década de 80, e isso gera ainda em muitas pessoas, infelizmente, a ideia ou conceitos preconceituosos ou equivocados sobre a adoção internacional. Desde 2001, são feitas adoções internacionais no Brasil, no conceito técnico de adoção internacional, quer dizer, com os ditames da Convenção da Haia, e a gente tem absoluta convicção, pode passar para o próximo slide, por favor? E a gente tem a absoluta convicção de que a realidade da adoção internacional é bastante diferente da realidade que muitas pessoas têm da adoção internacional. Hoje, a adoção internacional é um mecanismo muito eficaz para as adoções tardias, como eu disse. Então, crianças e adolescentes que não são adotados por pretendentes domésticos podem encontrar na adoção internacional uma oportunidade de conhecer uma nova família. E eu queria terminar, porque já passou do meu horário, eu teria muitas coisas para conversar com vocês. Pode passar para o próximo slide. Eu queria deixar vocês, se eu pudesse deixar vocês com uma notícia, e com uma notícia muito verdadeira, a gente acabou de terminar exatamente para informar a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, que é a ONU dessa convenção. A gente fez um levantamento com todos os organismos credenciados, os parceiros que trabalham conosco, aqueles 17 organismos que eu tratei. A gente tem uma das perguntas que a gente tinha que responder para a Conferência da Haia, que a gente tem que prestar com regularidade, informações sobre custos de adoção, informações sobre quantas crianças foram adotadas, quantos adolescentes, qual é a idade, e também quantas adoções apresentaram dificuldades. E a gente ficou muito contente com o resultado dessa pesquisa estatística que foi feita pelos colegas da CAF. Hoje nós somos 4 pessoas no Ministério da Justiça lidando com a adoção internacional, então apoiando os 27 estados, e entre 2015 e 2019 nós tivemos 461 adoções internacionais. Dessas 461 adoções internacionais, a gente está muito feliz de ter apurado que apenas 2 dessas adoções internacionais, 2 somente, não tiveram alguma dificuldade e levaram em alguma medida, à separação da criança dos pretendentes. Uma delas, as meninas ficaram no Brasil, porque foi após o deferimento da sentença de adoção, as meninas informaram que elas não estavam preparadas, que elas não se sentiam preparadas para a adoção internacional, então manteve-se essas meninas no Brasil, e a outra família foi uma família
italiana, e essa família italiana, então, reportou para os órgãos de proteção local na Itália as dificuldades de adoção, e o juiz italiano decidiu, então, por realocar essa criança a uma outra família. Então, essa criança já foi adotada novamente por uma outra família italiana. Então, é um índice de adoção, é um índice de fracasso que a gente chama, a gente traz o termo fracasso do breakdown, do termo em inglês, é um índice de fracasso baixíssimo, e nos parece que um índice de fracasso é muito mais baixo que o das adoções internacionais. Então, a gente está convicto de que a adoção internacional é uma medida adequada, é uma medida à disposição dessas crianças e adolescentes que, por algum motivo, não encontram pretendentes à adoção no Brasil. E o Ministério da Justiça está à disposição para receber as dúvidas de vocês. Eu peço, Christian, só que você coloque o último slide, onde tem o meu contato. Nós estamos à disposição para sanar todas as dúvidas, para conversar sobre a adoção internacional, para tranquilizar todos os operadores jurídicos desse sistema de que a adoção internacional é uma realidade, está acontecendo, é um mecanismo à disposição e pode ser muito benéfico, sim, para as nossas crianças e adolescentes. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, peço desculpas por ter passado um pouquinho do tempo e fico à disposição para as perguntas. Obrigada. Nós aqui agradecemos, doutora Natália, já temos acho que umas 10 perguntas para fazer, assim, no final da exposição do nosso amigo Carlos. Antônio Carlos Berlini, assessor jurídico da ANAAD, diretor jurídico da HESP, é um grande incentivador dos grupos de apoio à adoção, uma pessoa que está sempre disponível, auxiliando os grupos, principalmente aqui do estado de São Paulo, é uma pessoa que não para, e temos o prazer de tê-lo aqui para falar da adoção nacional. Carlos, eu gostaria, por favor, que você se apresentasse e fique à vontade aí para a sua exposição. Obrigada. Ok, obrigado, Sueli, obrigado a todos que estão agora ligados aqui pela internet. Esse mundo realmente é muito pequeno diante, né, desse grande instrumento aqui que é a internet. Agradecer também ao pessoal de apoio, o Diógenes, a Adriana, o Carlos, o Hamilton, que estão lá nos bastidores, não é? Levando essa live para a gente hoje. E eu só queria dizer o seguinte, realmente, falar depois da doutora Natália Martins, doutora, parabéns, viu? Era tudo que eu tinha que falar, a senhora já declinou aí com os seus slides, não é? E o que eu posso dizer? Como é que eu posso completar? Um pouco da minha experiência, talvez, né, doutora Natália e os colegas. Quem já me conhece de algum tempo sabe que, além de advogado agora, não é? Eu sou advogado formado desde 93, só que eu atuo como advogado só a partir de 2015, então eu sou advogado novo ainda, né, vamos dizer assim, né? Mas eu trabalhei com adoção internacional, comecei com adoção internacional em 1983. Talvez até quem esteja nos ouvindo aí, né, eu sou mais velho do que quem está nos ouvindo muitas vezes, né? Então, em outubro de 1983, eu participei de uma primeira adoção internacional na minha vida. E eu terminei o meu trabalho na adoção internacional em 2015. Então, foram aí 32 anos, praticamente, trabalhando com adoção internacional, né? Eu era representante no Brasil de um desses 11 organismos italianos, dentre esses 17 que hoje são credenciados, mas que um dia já chegou a 37, agora somos só 17, eu fui representante no Brasil durante 32 anos da AIB, Amici dei Bambini. E tudo isso que a doutora Natália falou, eu pude acompanhar de perto, né? Em primeira, em segunda, em terceira pessoa, ali presencialmente, todos esses aspectos da adoção internacional. Não cheguei a pegar a década de 70, não é? Onde a maior parte das adoções internacionais eram feitas por casais americanos e por casais israelenses, principalmente, não é? E ali, quando foi na década de 80, quando eu comecei a trabalhar com adoção internacional, ainda havia aquele resquício, né, da adoção internacional como tráfico de crianças
para extirpar os órgãos, era o que se dizia, né? Uma situação assim extremamente horrível, horrível. E nós pegamos, então, uma fase de 83 até 1993, até a assinatura da Convenção número 33 de Haia, realmente muita turbulência, porque era uma adoção internacional que não era absolutamente ilegal. Não, a adoção está prevista no Código Civil de 16, depois a adoção em 57, em 65, em 79 com o Código de Menores, né, em 79. Então, quer dizer, havia realmente a previsão da adoção nos seus vários aspectos, mas a adoção internacional realmente só se firmou no país e na prática a partir da década de 70, quando os casais estrangeiros mandavam para o Brasil, através de representantes, vamos dizer assim, que não eram nem credenciados pela Polícia Federal, né, que não eram nem fiscalizados, onde não havia a CAF, onde não havia a autoridade central, onde não havia SEJA, não havia SEJAI, né, mandavam seus documentos para essas pessoas traduziam muitas vezes por tradutor público juramentado, ou nem às vezes por conta disso, começava a tirar várias fotocópias dessa documentação e espalhar pelo Brasil afora, inscrevendo esses casais estrangeiros em diversas comarcas, né? E onde é que se concentravam as adoções internacionais? Nos países do Sul, aliás, nos estados do Sul. Era Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Adivinhem por quê, né? Porque justamente havia aquela situação onde as crianças do sul do Brasil são crianças brancas, são crianças pequenas, né? Mas tudo isso veio mudando bastante. Agora eu vou ter que recorrer à minha colinha aqui, vocês me dão licença, né? Mas eu vou ter que pegar alguma coisa daqui. Então, vejam que a partir da Constituição da República, a partir de 1988, lá no artigo 227, né, já se falava, então, dos direitos da criança e do adolescente a ter uma família. Então, isso é o ponto de partida, não é? E é interessante a gente saber o seguinte, a Constituição da República Federal veio para e passo com o ECA. Veja, o ECA é de 90, a Constituição é de 88, né? O ECA é de 89 e 90, então tudo que havia da moderna legislação internacional foi incorporada no próprio ECA, né? Então, toda a própria Convenção dos Direitos da Criança, tudo isso foi incorporado dentro do ECA e até mesmo a previsão lá do artigo 227 da Constituição, me parece que é o artigo 5º, se eu não me engano, parágrafo 5º, isso, no parágrafo 5º, diz que a adoção internacional também é prevista dentro de uma lei federal. Então, na hierarquia das leis, né, veio uma infraconstitucional, que é o ECA, prevendo a adoção internacional. Depois, na legislação de 2009, agora na legislação também de 2018, isso foi muito mais incorporado ao ECA, dizendo exatamente como é que deveria funcionar a adoção internacional. Então, as portarias e resoluções da própria CAF começaram a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Muitos entendiam que, por ser somente resolução, por ser somente portaria, ninguém tinha que cumprir. Aí veio, não, agora vai ter que cumprir, agora é legislação, agora está no ECA, agora é lei. Então, ali se disciplina, como a doutora falou, todo o organismo credenciado, né, o seu trabalho, como é que isso funciona, não é? E deixou-se praticamente desde 93 para cá, ou desde 99, quando o Brasil ratificou essa Convenção de Haia, a adoção de Haia deixou de ser um tabu, porque, vejam, nós que trabalhávamos com adoção internacional, não é? Sem ter uma previsão exatamente legal como existe hoje, a gente era tido assim, sabe, aquela coisa assim de meia voz nos corredores do fórum, mas exatamente o que será a adoção internacional, por que essas crianças estão indo para lá, o que é que está acontecendo, qual é o controle que existe, não é? Então, a partir do surgimento das Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção Internacional, das SEJAs e SEJAIs, que hoje são as autoridades centrais estaduais que formam o grande conselho, né, das autoridades centrais
dos 27 estados, se regulamentou. Então, agora, muito claramente, a gente fala de adoção internacional. Quanto tempo demorou para que a adoção internacional fosse comentada e falada nos encontros, nos próprios ENAPAs, né? Eu me lembro, lá na década de 90, eu fui convidado 1 ou 2 vezes para falar sobre adoção internacional. Então, os próprios grupos de apoio de adoção nacional começaram a compreender que os casais internacionais não estavam disputando nenhuma criança com ninguém. A doutora falou, a adoção internacional é subsidiária à adoção nacional. Ela vai caber só lá onde uma criança não pôde voltar para sua família de origem ou não pôde ser adotada por um casal brasileiro. Aí sim, então não se disputa a criança. A criança, a criança menor de 6 anos não vai para a adoção internacional, não é se ela está sozinha. Só se realmente em casos específicos, em casos muito difíceis, onde a colocação não é possível. Então, graças ao nosso trabalho junto dos grupos de apoio internacional, dos grupos de apoio à adoção, nós conseguimos fazer com que hoje a adoção tardia não seja mais a partir dos 2 anos de idade como era antigamente. Não se colocava a criança a partir de 3 anos de idade em adoção nacional. Aí vinham os estrangeiros e adotavam. Até que isso foi subindo. Hoje, os grupos de apoio conseguem colocar adolescentes, conseguem colocar grupos de irmãos, conseguem colocar crianças com necessidades especiais, não é? E o número de adoção internacional vai baixando. Por quê? Não só pelo trabalho da adoção nacional, mas também por causa das crises internacionais que existiram, não é? Eu cheguei a fazer, na década de 80, doutora Natália, mais de 90 adoções ao ano. 90 adoções ao ano, não é? Então, em toda a minha trajetória, de 83 até 2015, né, eu cheguei a trabalhar em mais de 900 adoções. Vejam bem o que é 900 adoções em 32 anos. Um organismo credenciado, um só. Né? Então, só que os números começaram a ser computados a partir de 2000, né? Com a criação da própria CAF. Então, nós temos os números anteriores, os organismos têm os números anteriores, é só a gente puxar para fazer um quadro completo. E eu fiz uma pesquisazinha aqui, na própria Convenção de Haia, e eu vi que o seguinte, aqui tem os números de 2005 até 2018. Então, vejam, de 2005 a 2018, quem mais adotou criança em adoção internacional em todo o mundo foi os Estados Unidos. 156 mil crianças entraram nos Estados Unidos. A Itália, de 2005 a 2018, 40 mil. A Espanha, 31 mil. A França, 30 mil. O Canadá, 17 mil. Então, realmente são muitas crianças. E quais foram os países de origem dessas crianças de 2005 até 2018? Primeiro lugar, a China, com 74 mil, a Rússia, com 41, a Etiópia, com 30, Guatemala, com 18, Colômbia, com 15, e o Brasil vem lá em 19º, de 2005 até 2018, pelo site da Convenção de Haia, temos 4.345 crianças adotadas. Né? Então, realmente, são números assim estratosféricos e a gente quer que continue a adoção internacional sendo subsidiária, sim, só lá onde ela couber. Tomara a Deus, um dia a gente não precise nunca mais da adoção internacional. Mas enquanto nós precisarmos, nós vamos ter o governo brasileiro fiscalizando, autorizando, a Polícia Federal com um trabalho tremendo que ela faz, as nossas autoridades diplomáticas controlando muito bem as adoções internacionais para que não haja nenhuma suspeita, nenhum risco, não é, na integridade dessas adoções internacionais. No ano passado, aqui no estado de São Paulo, que é o estado que mais faz adoção, veja, tem os dados aqui de 2017.
das 2.070 adoções feitas no estado de São Paulo, só 26 foram por estrangeiros, 26 processos, sendo que 2.044 processos foram julgados para adoção nacional. Em 2018, nós temos 2.219 adoções, processos, não são crianças, são processos, sendo que só 13 foram para adoção internacional. Então, vejam, os números realmente tendem a decrescer. São números públicos, viu? Está tudo lá no Diário Oficial, só de 2019 que não saiu ainda. Está estourando o meu tempo, eu só quero falar uma coisa. Me perguntam, Carlos, mas escuta, todos esses anos... Peraí, Sueli, você está rindo, mas peraí, Sueli, calma. Em todos esses anos, essas crianças têm voltado para o Brasil? Têm voltado para o Brasil, sim. A gente não perde o contato com elas de jeito nenhum. Crianças e adolescentes cuja adoção nós ajudamos lá na década de 80, hoje são pais. Passados 3 anos, já temos 3 avós. Avós, né? E que perpetuam a história da adoção, que querem adotar também, adotam nos seus países, né? Ou adotam aqui no Brasil, voltam para o Brasil, querem conhecer as suas origens, sim, e nós ajudamos a fazê-lo, e a própria ACAF, né, tem esse trabalho também. Então, se não recorrem a nós, que trabalhamos com a adoção internacional no passado, para ajudar a adoção deles, recorrem à ACAF. É um trabalho muito bonito que é feito de resgate à sua história. Eu tenho agora, se a pandemia parar, acabar, nas férias da Itália, que é de julho até setembro, eu tenho aqui três adotados na década de 90, que vêm passar férias no Brasil e querem que a gente desentranhe, querem que a gente desarquive os seus processos para conhecer as suas origens. Histórias muito bonitas, gente que reencontra a família de origem, gente que refaz os vínculos familiares. Esses vínculos familiares não se perdem, tá? Eu teria muito mais coisa para falar, mas a doutora Natália acabou com a minha palestra, doutora. Quem sabe num outro momento a gente pode falar mais, a gente pode discutir mais, tá bom? Então eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Eu não tenho aqui como passar o meu e-mail, mas eu falo, tá? Então o meu e-mail, para quem quer marcar, é carlos.berlini, como está aparecendo aí na tela, @uol.com.br. Qualquer dúvida, a doutora Natália está lá na casa da gente, mas também estamos por aqui, tá bom? Irmanados, juntos, todos juntos, embora distantes fisicamente, juntos pela adoção, tá bom? Muito obrigado a todos, estou disponível. Muito obrigada a você, doutora Natália, ao Carlos. Nós temos aqui algumas perguntas, mas não vai dar tempo de fazer todas. Doutora Natália, teria condição de passar para a senhora depois por e-mail essas questões e aí nós vamos tentar disponibilizar? Claro, Sueli. A gente está à disposição, pode usar o e-mail, a gente se compromete a responder todas as perguntas que forem enviadas. Eu agradeço ao doutor Carlos pela generosidade e o carinho de sempre, não só conosco na CAF, com os organismos, mas com a adoção internacional, o compromisso de cuidar dessas crianças como essas crianças merecem. E ele me lembrou de uma coisa que eu esqueci de contar para vocês, que é exatamente o empenho que a gente tem tido junto com as comissões estaduais de adoção de pesquisas de direito à origem. Em 2019, nós recebemos 34 pedidos de direito à origem, 6 deles a gente conseguiu concluir com êxito, inclusive com as pessoas conhecendo os irmãos biológicos. A gente teve um encontro muito emocionante na Bahia, por vídeo, e só no primeiro quadrimestre agora, de 2020, a gente já ultrapassou o número de pedidos de 2019, já foram 35 pedidos de direito à origem, então a gente tem também tentado ajudar, principalmente em adoções que aconteceram antes. Enfim, obrigada. Doutora Natália, temos uma pergunta aqui muito interessante, da Célia de Aracaju. Ao que a doutora atribui o sucesso das adoções internacionais?
Bom, eu acho que o sucesso das adoções internacionais está muito ligado à preparação dos pretendentes. Então, são pretendentes que têm sido muito bem preparados pelas autoridades centrais estrangeiras, especialmente pelos organismos. Então, pretendentes que estão recebendo informações muito transparentes sobre o cenário da adoção no Brasil. São pretendentes que recebem o treinamento por muito tempo, porque também aguardam uma adoção por muito tempo, então não é diferente a realidade de tempo de espera de fila de adoção, só que eles aguardam com um perfil muito mais flexível. Eles aguardam sabendo que eles não encontrarão crianças com menos de 8, 10, 11, 12 anos, eles são educados no sentido de que eles recebem informações sobre a adoção no Brasil acontecer em relação a grupos de irmãos, então eles são preparados em relação a isso, são preparados em relação à cultura brasileira, são preparados em relação ao idioma. Então o período de estágio de convivência no Brasil, que é no mínimo de 45 dias, a família muda-se para o Brasil, precisa morar numa casa ou num hotel. Então, existe uma preparação, eu acho que existe um perfil de adotantes, que é um perfil de pessoas mais maduras, de pessoas que, por vezes, já tiveram os próprios filhos e agora decidem adotar outras crianças, mas eu acho que a preparação é tudo. Eu tenho muito respeito pelo trabalho tanto das comissões estaduais, que preparam essas crianças e esses adolescentes, quanto o trabalho dos organismos e das autoridades estrangeiras que preparam esses pretendentes para os desafios da adoção internacional. Olha, pelo nosso tempo, só temos condição de fazer só mais uma pergunta e também é para a senhora. O provimento 289 do CNJ, que trata de inserção de pretendentes internacionais no SNA, já está funcionando? E como? Bom, sim, a gente tem trabalhado junto com o SNA. A ideia é que as comissões estaduais de adoção, quer dizer, chegando um pedido de habilitação do estrangeiro, seja por intermédio da autoridade central estrangeira, seja apresentado pelo organismo autorizado a trabalhar no Brasil, uma vez deferida a adoção, deferida a habilitação desse casal pela comissão, a habilitação não é uma decisão do juiz singular, é uma comissão interdisciplinar, quer dizer, Ministério Público, Judiciário, equipe multidisciplinar, se reúne periodicamente para decidir sobre essa habilitação. Uma vez deferida essa habilitação, a comissão estadual ou o juiz, a depender da lei da organização judiciária de cada estado, vai fazer a inserção desse casal no módulo internacional do SNA. E até onde a gente sabe, começou a funcionar bem, sim. Carlos, uma pergunta para você. Diante desta queda da adoção internacional, você atribui que este é o resultado do trabalho dos grupos de apoio à adoção e como que isso não vai conflituar com as crianças que poderão ser encaminhadas e que são encaminhadas para a adoção internacional com a adoção brasileira? Quem foi que fez a pergunta, Sueli? Adriana de Manaus. Adriana de Manaus. Adriana, veja, como eu falei, eu acho que não há conflito da adoção nacional com a adoção internacional de maneira alguma. Mesmo porque isso está muito bem estabelecido no próprio ECA, lá no artigo, a partir do artigo 50, 51, 52, né, que regem a adoção e a adoção internacional, está muito claro. Ou seja, o juiz só vai atrás do casal internacional lá no SNA quando não existe mais nenhuma possibilidade de adoção nacional. Então, não há conflito algum, Lá no passado, como eu falei, lá na época dos dinossauros da adoção, que nem eu, né? Isso podia até acontecer, e acontecia muitas vezes, não é? Do casal internacional brigar com o casal nacional dentro de um processo, né? A partir, obviamente, da ratificação do Brasil da Convenção de Haia, número 33, isso não está mais existindo, não é? Então, agora, claro, o número decresce.
a adoção nacional crescendo e abarcando e havendo muito mais o alargamento do horizonte da adoção nacional para grupo de irmãos, para crianças especiais, para crianças de origens diferentes, não é, de raça diferente dos adotantes, claro. E eu reputo um grande avanço nosso dos grupos de apoio à adoção, não é? Alargando todo esse horizonte. Como eu falei, tomara a gente não precise nunca mais da adoção internacional, não é? Até a doutora Natália, que trabalha lá, talvez também esteja torcendo um dia para que isso aconteça, para que todas as crianças nossas fiquem aqui no Brasil. Não por um falso pensamento como existia antigamente, não é? De nós, com a adoção internacional, estamos exportando a nossa miséria porque nós somos fracassados e que as políticas de atendimento à família não deu certo. Alguém no passado disse isso. Chegou a dizer, estamos exportando a nossa miséria. Nós não podemos fazer, é preferível que uma criança fique dentro do abrigo do que vá para fora, porque isso é uma vergonha para o Brasil. Eu fico pé da vida quando eu ouço um negócio desse, e quando eu via um negócio desse, entendeu? Então, isso não existe, não é? Nós temos que lutar todos. Amor não tem fronteira. Quem coloca fronteira e limite geográfico é o adulto. A criança não quer saber se o pai dela fala chinês, americano, português, inglês ou francês ou italiano. Ela quer amor, ela quer família, não importa o idioma que ela fala. E o amor não tem fronteiras nem limites geográficos, né? Vamos parar com essa ideia, com essa xenofobia, muitas vezes. A adoção internacional está aí, tem gente trabalhando e ela acontece, é prevista, é legal e dá certo lá onde ela é necessária, lá onde precisa. Eu agradeço imensamente a presença de vocês dois, a disponibilidade de estar aqui respondendo às nossas questões. Nós passaremos depois para a senhora doutora e para você também, Carlos, as questões que estão aqui. E gostaríamos de fechar com um pensamento que, diante desse momento que o mundo está vivendo, nós achamos que seria muito interessante continuarmos refletindo e como abriu hoje o Dr. Luiz Carlos, pedindo para que Deus, para que todas as nossas energias possam ser voltadas em auxílio, principalmente das crianças e adolescentes, que serão um número, infelizmente, grande a partir de toda essa situação mundial. O momento em que vivemos é um momento pleno de desafios. Mais do que nunca é preciso ter coragem, é preciso ter esperança para enfrentar o presente. É preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar os sonhos e concretizá-los dia a dia nos horizontes de novos tempos mais justos, mais humanos e solidários. Estou parafraseando Marido Yamamoto, uma grande referência do serviço social, e agradeço a vocês e peço para que todos nós possamos continuar lutando e buscando os desafios, porque muitas vezes os desafios passam ao nosso lado, mas nós, como militantes da adoção, temos que ir atrás dos desafios e lutar com todas as nossas energias, com todo o nosso amor, para garantir o direito de que toda criança vive em família. Muito obrigada a todos e passamos à sequência da programação. Obrigada.